A paz do Senhor, igreja. Amém. Que alegria. Muito bom estar aqui com a DVIP, a minha segunda casa espiritual. Amém? Como a pastora Helena sempre diz, eu creio que lá em Jardim América nós somos a DVIP de Jardim América. E amamos essa igreja, estar aqui, rever sempre os irmãos. É muito honroso para nós, né? Estar aqui com esse ministério, pastor André, pastor Carlos, um profeta para minha casa, pastora Carla, minha best, né, irmãos? Muito querida, todo esse ministério, pastora Neto, revê-lo, né? Tem só uma semana, duas, né? Já deu saudade. Glória a Deus. E todos os príncipes e princesas que estão aqui nessa noite. Que responsabilidade, né, irmãos? E a Carla ainda gosta de ficar me cutucando, para me deixar mais nervosa ainda. Tem muita responsabilidade. Ah, você ainda está no lucro, hein? Chegou mais cedo a proposta para você do que para mim. Irmãos, pensa, né? Desde 2 horas da tarde, como é que eu estou? Glória a Deus. Mas é uma temática que eu amo muito. Amo as festas bíblicas e sempre é um privilégio receber esse convite da pastora Helena. Passa de convite, se torna um presente, né? Está aqui, eu louvo a Deus pela vida da pastora Helena, temos orado por ela, sei o quão é árduo e difícil, né, ter toda essa proporção ministerial, sei que essa igreja tem sido um suporte de cobertura e nós nos juntamos aos irmãos, amém? Louvado seja Deus. O texto é em Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 23, a minha versão é NAA, a Nova Almeida atualizada, mas creio que não trará, assim, a diferença para os irmãos. Capítulo 23, o versículo 16. Aleluia. No livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 16. Glória a Deus. Celebrem a festa da ceifa, a festa da colheita, pode estar assim na sua tradução, a festa dos primeiros frutos do seu trabalho. Celebre a festa dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolham do campo o fruto do seu trabalho. Celebrem a festa dos frutos do seu trabalho. Aleluia. Pode dizer isso para alguém? Celebre a festa do seu trabalho. Olha como é honroso trabalhar, não é? Há uma mentira aí dizendo que bota até culpa na Eva, não é? Que a gente trabalha por conta dela, por conta do pecado e tal. Não. Dá uma olhadinha no livro do Gênesis. O próprio Deus se fez, né? E trabalhou e criou todas as coisas. E antes que caísse a chuva, antes do pecado, ele disse, olha, ao homem é dada a autoridade de governar. Amém? Então, celebre o seu trabalho. Celebre o dia que você recebe o seu salário. Celebre o dia que você entra no supermercado. Celebre o dia que você entregue o seu dízimo na casa do Senhor. Celebre a oferta que você deixou hoje aqui no altar. Celebre que você vai pegar o trem amanhã de manhã. Celebre que você vai pegar um BRT, um carro, vai de bicicleta, mas você trabalha. E você é digno de celebrar o seu trabalho. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. A festa das primícias, chamada da festa da colheita. A festa da celebração da bondade e da provisão do Senhor. Dentro do calendário das festas judaicas, ela está nesse grupo das 3 festas agrícolas, não é? Nas festas propriamente, diretamente ligada ao ofício que mantinha, não é? A economia local, o que movia
todo o sustento daquele povo, a moeda que se girava, né, que se movimentava naquele período, era a porcentagem, sem dúvida, muito maior a proporção na questão agrícola. E nós estamos falando de um povo que está instituindo uma festa de colheita, mas uma festa de um povo que ainda morava no deserto. É possível plantar e colher no deserto? É possível celebrar a festa dos primeiros bons frutos em um deserto? Um povo que caminha com Deus pela fé. Um povo de fé, um povo que aceitou a fé do pai Abraão. Eles entendiam que as festas eram para celebrar o tempo que ainda iria chegar. Aleluia! Por isso é semente. Por isso oferta é semente. Porque você semeia algo que pela fé você espera colher 7, 100. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Aleluia. Então eles recebem essas ordenanças. Sei que já teve uma leitura inicial e os irmãos já estão preparados a ouvir sobre essa festa. A festa que nós estamos falando é a terceira escolhida, é a terceira do calendário agrícola. A festa das primícias, a gente aprende um pouquinho mais com ela no livro de Levíticos, também no capítulo 23, onde ali ela vai estar mais detalhada, né, como deveria ser a entrega dos feixes. Então, nós temos ali, para quem quiser anotar, nós temos ela de forma mais específica. A festa das primícias está, sim, dentro da lei mosaica. Ela é instituída nesse período, ela está ligada fortemente a esses princípios ali, que o Senhor deu a Moisés e ao povo que estava sendo formado. E ela representa a bondade e a provisão de quem trabalha no deserto, de quem vai colher no deserto, de quem vai ter feixes e feixes maduros no deserto. Quem já passou por essa bondade, por essa provisão? É só o irmão que jantou num restaurante chique? Não. Quem já passou por essa provisão? Estou trabalhando hoje, pastora, um deserto danado. A empresa não está nem dizendo que dia vai depositar, mas eu já marquei a minha festa das primícias. Eu já marquei, eu já disse ao Senhor que assim que sair, o primeiro feixe vai para o altar na casa do Senhor. A festa das primícias é para nós reconhecermos que nós dependemos de Deus. Não foi instituída para que o povo entendesse que Deus precisa. Não. Porque às vezes quando recebemos regras, mandamentos, nós achamos que pela questão da hierarquia, nós estamos entregando algo para alguém que precisa. Consegue entender? Quando há uma lei instituída, quando há algo, né, hierarquicamente que você precisa cumprir, você acha assim, eu estou fazendo para o meu chefe, eu estou fazendo para o meu patrão, para o meu pastor, para o meu líder. Certamente, se ele está exigindo isso, é porque ele precisa. Entenda que as leis dadas ao povo de Deus, não é porque Deus precisava dos primeiros feixes, é porque você precisa dar valor. Você precisa dar valor. O principal entendimento da festa da primícia é o seguinte: você em casa, né, todo mundo comemora, faz aquele bolinho em família. E nós temos aquele momento do primeiro pedaço, não é? Sempre tem aquela coisa, aqui vai ser o primeiro pedaço. Quando você tem mais de um filho, todos eles vêm para frente, né?
na expectativa do seu, aí você fica, vou partir no meio, né? Para você e para você. Quando tem o esposo presente, todos nós sabemos na hora de cantar o parabéns, para quem nós gostaríamos de dar o primeiro pedaço. Agora você dá aquele primeiro pedaço, porque aquele primeiro pedaço é diferente do bolo. Os outros pedaços que vão ser servidos é diferente, pastor Sérgio? É o mesmo bolo. É o mesmo bolo. A diferença é que você tirou o primeiro para aquele que tem mais valor no seu coração. Quando você recebe o seu salário, que você retira o seu dízimo, que você pensa no que você vai pagar, vai comprar, um chefe de família, uma mãe que ajuda, ela sempre vai procurar as prioridades para aquilo que tem valor dentro do coração dela. Não é porque alguém instituiu e disse, você tem que dar porque você é mãe, você tem que pagar a conta porque você é pai, porque se fosse assim não tinha tantos levianos aí. Mas você faz e você pensa, não é? Quem é mãe aqui sabe, a gente sai para comprar uma roupa, volta com tudo, menos que a gente precisava, não é? A gente compra para o filho, para o marido, lembra? Aí fala, filha, você não comprou para você? Não, é que fulana está precisando de um casaco, esfriou, porque você dá valor ao que é primeiro. Então Deus diz assim a Moisés, você vai ensinar o povo. E não é porque eu preciso, não. Mas é porque eles precisam entender o que é dar valor ao primeiro. Para quem você tem dado o teu primeiro? O que tem sido motivo de festa para você? O que tem feito você agendar uma festa? O que tem feito você marcar uma festa e agendar? Porque o povo entendeu que não era só entregar o primeiro, era festejar o dia de entregar o primeiro. Entrar por essa porta. Está aqui o fruto do meu trabalho. A quem eu dou valor. Aquele que me amou primeiro. A ele o primeiro pedaço de bolo. Estou para um livro meu, está para sair, e a menina da editora me ligou e falou assim, olha, vai sair uns exemplares antes, e você tem direito a escolher, se você quiser. A gente pode, né, fazer um endereçamento. E eu digo, não, primeiro, eu sei para quem eu vou dar. Eu já sei para quem eu vou dar. Você faz um culto, ação de graça, você sabe quem quer, você quer que seja honrado. Você tem algo na sua casa, você tem uma mesa, você já pensa em quem vai sentar quando a visita chegar. Você quer que aquela pessoa sente naquele lugar, porque você dá valor àquilo. A festa das primícias nos ensina que Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ela passa do entendimento de dizimar. Porque o dízimo, ele está dentro ali da ordem dos mandamentos. Isso aí não tem discussão. Eu acho que isso não tem discussão. Mas a festa das primícias, sabe? É aquele presente. É aquela lembrança que você, depois do culto, a irmã do nada chega para você e fala, trouxe isso aqui para você, porque você tem um valor para mim. Eu lembrei de você. Aquela criança que sai na rua, pega aquela florzinha. Quantos já receberam isso? Tia, porque você parece com essa flor. Você tem valor para mim. O meu dízimo é um mandamento, eu preciso cumprir. É obediência. Mas grave isso. A primícia é honra. A primícia é uma oferta de honra. O dízimo é um mandamento. E a primícia é a honra. E na unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. É naquilo que eu dou valor. É naquilo que eu acredito que dali flui provisão e bondade e sustento para a minha vida. Afinal, nós não costumamos a valorizar coisas que não têm importância.
somos seres inteligentes. Você não vai ficar primiciando em quem não tem valor. Você precisa mudar a rota da honra da sua vida. Ficar presenteando e dando fatias de primeiro pedaço de bolo para aqueles que não são provisão e nem bondade para a sua vida. Mas, pastor, eu vou me tornar um puxa-saco? Não, eu estou nessa empresa porque existe um provedor que acreditou no meu trabalho. Então, ele merece a primeira fatia de bolo. Eu estou nessa igreja porque existem líderes e pastores, eles merecem honra. Consegue entender que a festa da primícia é uma festa de celebrar a honra? E a honra é uma semente também. Como o dízimo é, como a oferta é, a honra também é uma semente. E nós vemos a questão das primícias, mesmo sendo uma festa sazonal, né? Uma festa ali de época na Bíblia, ela está dentro desse conjunto. E nós vemos que, interessante, que ela se cumpre ali num período em que está terminando o outono e iniciando a primavera, né? E nós estamos exatamente nessa fase. Então, você está debaixo de um manto nesta noite. Você está debaixo deste manto nessa noite para você entender para quem você tem dado essa primeira fatia de bolo. Eu acho que eu não vim aqui falar isso ao vento. Até porque eu tenho dito à nossa igreja Jardim América que o tempo é de gerar identidade. E quando a igreja do Senhor for instituída, na verdade, lá em Atos 8 até o 11, é que de fato você vê ali naquele período da Antioquia, quando eles são reconhecidos como cristãos. E às vezes a gente começa a dizer que a gente aprendeu assim, né? Que cristão é pequeno Cristo, mas aí é um pouco mais além. Porque naquele período você era reconhecido pela sua identidade de partido. Você chega na Antioquia, eles são dispersos e você é reconhecido por ser partidário aquilo que você crê. Então existia um grupo que mesmo disperso no meio da perseguição, eles mantinham-se firmes e convictos ao partido de Cristo. Então eles começam a ser chamados de cristãos. Esse era o partido. Então hoje, enquanto tantos brigam de partidos A, B e C, aqui tem alguém do partido de Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eles, para gerar identidade, havia dois grupos. O grupo que foi disperso, o grupo que precisa ir. E precisa sair para quê? Para ensinar. E os apóstolos ficam, e você diz, mas os apóstolos têm que ficar? Ficam para corrigir. A gente só gera uma identidade numa igreja, eu estou vivendo essa fase, quando você começa a dispersar quem já está pronto para ir ensinar. E quando tem em casa aqueles que podem corrigir. E quando nós vamos para o original, a palavra dispersar no texto não quer dizer sair falando no Facebook só de Jesus, não. Não quer dizer você estar nas redes sociais e nem sair de porta em porta falando da perseguição que você está passando. Porque nós temos passado um tempo de perseguição. Mas na igreja de Atos, dispersar no período da perseguição era lançar sementes no chão. Porque só sementes plantadas é que geram frutos. Não são memes, não são mensagens de WhatsApp, não é aquilo que você pensa que hoje é evangelizar. É ser dispersado plantando, é ser dispensado cavando, é se dispensar lançando a semente. E aquele grupo que fica, nós chamamos na teologia dos discípulos da terra. E os da terra são para corrigir. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que essa igreja tem quem fica também. Tem quem fica e tem autoridade para corrigir. Porque o texto diz, os apóstolos ficaram. Porque ainda precisava de reforma. Ainda precisava de tratamento. Então nós vivemos esse tempo aqui também. Mesmo no Antigo Testamento. Porque a igreja vive fases. Ela cresce, ela evolui.
ela acompanha, mas ela tem um plano de redenção. E nós vemos aqui que essa festa grave bem isso. Ela é estabelecida 2 dias depois da Páscoa e 1 dia antes da depois da festa de pães asmos. Não esqueça isso que eu vou falar para você, porque tem uma conexão para quem gosta de dizer que essa coisa de festa bíblica é judaísmo, é só lá do Antigo Testamento. Sei, eu acredito que tudo no Antigo aponta alimentando o Novo. E eu aprendi que a Páscoa, Jesus se fez o Cordeiro, certo? E, consequentemente, Jesus morre, ou seja, o Cordeiro é entregue, a primícia é entregue, 1 dia depois da festa de asmos. O dia da sepultura de Jesus é o dia da entrega da festa das primícias. Então, ele é a sepultura da primícia dos mortos, porque ele foi aquele que o único que ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então tem ligação. Eu dizia até para a pastora Carla aqui, tudo que está no antigo, eu já vou provar para você, é uma sombra material daquilo que é espiritual no novo. Quem consegue entender? Porque Jesus não veio abolir nada, ele veio acrescentar. A sombra da lei é as coisas vindouras e espirituais do Novo Testamento. Uma coisa é acrescentar, é evoluir, é somar. Outra coisa é estipar, abandonar, esquecer. E isso nós não fazemos, até porque a nossa Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse. Se ela vai de Gênesis a Apocalipse, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Quem entende? Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. É o que disse Moisés, é o que disse Abraão, é o que disse a Davi, é o que disse aos maiores, aos menores profetas, é o que diz aos evangelhos e é o que vai se cumprir em Apocalipse. E é o que eu creio numa Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu creio que lá em Gênesis já pairava aquele que se manifesta no Novo Testamento. Aleluia. Então não venha com essa conversa, que festa bíblica é judaísmo dentro da igreja. Não, nós sabemos quem somos. Sabemos em quem cremos, sabemos em quem aceitamos. Essa festa, ela celebrava a nova terra. Eles celebravam, eles semeavam, eles faziam uma festa de primícia no deserto, acreditando que um dia eles teriam a sua própria terra para cultivar. Olha só. Gente, é o que o pastor André falou. Tirei a oferta que nem era minha. Será que nós temos aquela fatia de bolo hoje? Será que a fatia de bolo é da cantina hoje? Será que a fatia de bolo hoje é a preocupação da conta amanhã? A gente não vai poder agendar essa festa, irmãos. Mas eu tenho um compromisso aqui hoje com Deus. Eu tenho um compromisso com a pastora Helena, que hoje nós vamos sair daqui agendando a nossa festa da colheita. Hoje nós vamos agendar, porque nós vamos entender a quem daremos a primeira fatia? Sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A festa aponta para o futuro. Uma festa em que eles tinham que preparar feixes maduros. Só oferta com liberalidade quem é maduro. Menino nunca oferta com liberalidade. Tem sempre uma dúvida, um medo, uma retenção, uma dificuldade. Porque não entende. A maturidade é que te libera. A maturidade te desprende. A maturidade deixa você mais convicto do que você fala. Você tem firmeza, você tem clareza. Só pode subir nesse altar para falar de oferta. Que oferta?
Só pode falar de dízimo quem sabe o que é ser um dizimista. É prover, é fazer prova e ver a manifestação de Deus. Só pode falar de primícia quem é primicista. Só pode falar daquele que tem a bênção tal, quem também decide entregar algo tal para o Senhor. Somos limitados. Eu lembro que eu ensinei meus irmãos e ensino as minhas filhas, não dizimar só a espécie, mas dizimar tudo. Ganhou um presente? Vamos pegar o que temos, vamos dar às pessoas. Ganhou uma blusa, tem alguma que vai sair do guarda-roupa hoje. Ganhou um presente, às vezes até... Mãe, mas aí eu ganhei uma bicicleta e não tenho. Nós vamos pegar um valor e vamos entregar no altar do Senhor, porque você foi abençoada. Ensino a elas o dízimo e a oferta de todos os cultos, né? Para ser mais metódico, porque são adolescentes e ainda quando eram crianças, é culto quarta, é culto domingo, separa a sua oferta. Porque tem gente, irmãos, tem crente que recebe dia 5, tirou o dízimo, dia 6 ele está na prova. Você tem que aprender a primiciar todo dia. Todo dia você tem que ter uma semente. Todo dia. Hoje é a era, é a época, é a circunstância, é o momento de duas doenças que estão aprisionando as pessoas. É a depressão, é a vida olhando pelo retrovisor, para trás. E a ansiedade, pastor, é a preocupação com amanhã. Eu não sei, só ele está lá. Só ele está lá. E o passado, nem o bom. O que Isaías 43 vai dizer? Eis que faço uma coisa nova. Abandona as coisas velhas. Aí a gente pensa assim, o velho de Isaías, ele está falando das coisas ruins. Não. Vai lá no versículo 16 e 17. Ele fala assim, esquece aquele negócio de carros, cavalos, que foram Miriam que dançou, abriu o mar, aquilo foi muito bom, mas foi naquela época. Eu tenho algo novo hoje para você. Algo novo hoje. Porque as pessoas, elas estão presas ao passado bom também. Que é a questão da nostalgia. A igreja era a igreja. Aquele pastor que era o pastor. Aquele tempo que era aquele tempo. Essa empresa já foi empresa quando era o doutor fulano de tal em 1918. Entenda que é hoje. É o que você faz hoje. É a provisão para hoje. E a primícia tem a ver com isso. O que você entende hoje de dar valor, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles viviam em contraste com o povo de Baal, sabia? Porque as festas, a cada ano, eles celebravam mais cestos. A produção do povo de Israel só aumentava. Em contraste com as festas anuais do povo de Baal, que era só para comemorar mais mortes, porque os sacrifícios eram tolos, eram as festas e sacrifícios a Moloque. Então havia um povo que ofertava no deserto e um povo que estava se matando pela falta dos princípios a Deus. Você decide hoje, vai marcar a sua festa ou vai sacrificar? Vai marcar a sua festa ou vai entrar nos costumes pagãos? E aí nós vamos entendendo que as primícias, elas são faladas várias vezes na Bíblia. Olha, nós temos no livro de Números, no capítulo 18, se você quiser anotar, em Deuteronômio capítulo 18 também, versículo 4, e Número 18, 12, vai falar que é instituído. Essa oferta, ela era específica. Tinha festa sazonal, né? De época em época da agrícola, e ali eles recebem uma ordem, que eles vão trazer esses feixes maduros, vão entregar, não é, ao sacerdote. O sacerdote vai trazer, existia a liturgia deles, né, claro, levava ao sábado, que era o dia que eles consagravam, e depois das primícias, os sacerdotes poderiam se manter. Por isso é uma oferta de honra. Entendeu? Por isso que na unção que eu honro, nela eu prospero. Porque depois de consagrada, essa primícia vai para o sacerdote.
E a unção que está sobre ele recai sobre você. Então, eu dou a fatia de bolo para quem eu honro. Toda vez que eu semeio algo, eu não estou falando de dízimo. Dízimo, há muitos comentários e também não vamos discordar, não é caso hoje aqui, que colocam no mesmo grupo, não é? A oferta de dízimo com a oferta das primícias, a oferta das espigas, mas a Bíblia para mim é clara. Se ela fala de primícia, ela fala de primícia. Porque quando ela fala de dízimo, ela tem um texto para falar de dízimo. E tem mesmo textos, eu vou chegar lá em textos que vai falar de primícia e de dízimo no mesmo texto. Então, se fala de uma coisa, eu quero dizer bem claro aqui aos irmãos que para mim existe o dízimo, que é a 10ª parte, e existe a primícia, que é o primeiro dos frutos da nossa colheita. Quem consegue entender? O dízimo eu trago à casa do tesouro, o dízimo é para o sustento, a manutenção, a primícia é uma festa de honra. Aquele que provê, claro, primeiro é para o Senhor, mas depois que é consagrado, aquela primícia vai para os sacerdotes. E eu quero abrir aqui um anexo, porque eu sou primicista. Eu, Adriana, tá? Não é uma doutrina, é um princípio que eu tomei de honra na minha vida. Eu sou primicista há mais de 19 anos. Eu era adolescente, jovem, né, já. E eu aprendi a primiciar. Então, eu vim de uma denominação que não tinha esse costume, não se falava nem muito disso, mas eu entendi. Então, todo mês eu entregava algo no altar, consagrava e honrava os meus pastores. E eu acho que essa foi a rota da honra na minha vida. Eu acho não, mas eu tenho certeza. E você, toda vez que presenteou alguém que você dava valor, você sentiu que foi desperdício? Alguém que trazia bondade sobre a tua vida, você sentiu que foi mais abençoado? Quem sentiu isso? Levanta a mão, agradece o Senhor por essa pessoa, que um dia você sentiu de lá entregar uma lembrança, porque a primícia não se fala de uma oferta específica. Para esse grupo, tá? Para esse grupo, lá em Levítico, foi necessário, né? Que explicar, vai pegar os primeiros feixes, vai trazer e tal, mas não existe uma porcentagem. Como o dízimo é claro para nós, né? Até pela tradução da palavra. Então não existe, é tirar algo primeiro. Gente, por que a de Abel? Gente, começa a primícia na história de Caim e Abel. Vai lá ver o diálogo dele com o Senhor. Ele quis primiciar algo que nem ele cultivava. E o Senhor falou, não, Abel me amou. Abel tirou do próprio trabalho dele. Você ainda inventou alguma coisa para me dar. Diz o texto que quando ele começa a dialogar com o Senhor, ele decidiu entregar a oferta dele em tempos tardios. Vai lá no texto de Caim e Abel, diz que ao decidir entregar a sua primícia, Caim decidiu em tempos tardios. Sabe o que é? Passou do ponto. Passou da época. Ficou pensando se honrava, se não honrava. Pensou se dava, sabe, entrou na loja. A minha pastora merece essa bolsa, mas ela já tem muita bolsa, né? Melhor eu levar um porta-níquel para ela. E às vezes a gente pensa assim, nada aí, fulano nem vai ver lá no monte de presente, vai ganhar tanta coisa. Caim ficou assim, olha, sabe, questionando, o que eu vou fazer? Não sei, eu mexo com isso, mas não vou dar isso não, vou inventar, vou ver uma outra coisa, senão eu vou tirar do meu, pode faltar, vou comprar aquilo na promoção, vou esticar. E o Senhor disse para ele, por que você tardou? Porque você não tirou daquilo que você trabalha, daquilo que você dá valor. Você não tirou daquilo que você dá valor. Eu não recebi, mas de Abel eu amei. E o texto diz que Abel pegou o primeiro. Pegou o primeiro, aleluia!
Ah, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É a oferta da honra. Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, 42, diz que o profeta autoriza que a primícia seja multiplicada para alimento de todos. Sabe o que significa? Quando você decide honrar, a honra é estendida aos seus. Chega para o profeta um pão que foi preparado com as primícias. Ele come e ainda diz assim, olha, pode dar. E o servo diz assim, mas vai dar, vai dar. Tenho certeza que vai dar, porque ele me honrou. E se ele me honrou, Deus vai multiplicar. Isso é primícia. E eu aprendi sobre primícia. Isso mesmo, tenho 19 anos. E eu estou nessa igreja, meu esposo preside há 12 anos. Aí nós fomos, né? Tivemos a autonomia, continuamos dizimando, claro. E para não comer da própria semente, né? A gente procurou uma cobertura espiritual, passamos a dizimar, e fomos prósperos, aprendemos, crescemos. Quando chegou o tempo, né? Em que algumas coisas aconteceram na permissão de Deus, eu quero testemunhar aqui, né? E eu conheci a pastora Helena e comecei a caminhar com ela. Eu pedi um gabinete, porque eu, assim como eu primicio, eu também recebo primícias na minha igreja. Não é uma regra, irmãos, mas existe aquelas pessoas que entendem, em mês a mês, pastora, mas como eu primicio? Você pode primiciar com uma oferta, com algo que você quer presentear. Agora, se você quer ser, não é, aquele específico, marcar a data da sua festa, tem alguns livros que nos sugerem, né, dentro do que vivemos hoje, o sistema monetário de hoje. E eu quero, se alguém estiver nos assistindo pelas redes sociais, volto a dizer, é um princípio que eu desejei no meu coração. Eu sei que muitas igrejas seguem, outras também não seguem, não quer dizer que estão em erro por isso. Mas honra é uma coisa que você decide. Banquete é você que decide dar. Presente é você que decide. O primeiro pedaço de bolo você dá para quem você quiser. E eu falei assim, pastora Helena, eu me sinto confortável, porque eu continuo recebendo certas ofertas e eu preciso ter uma cobertura e tenho já caminhado e tenho escolhido. E desde então, nesses últimos 5 anos, eu tenho sido primicista, porque eu entendo que a vida da pastora Helena é uma honra sobre a minha vida. E todos os meses. E eu uso o sistema hoje que rege o nosso país, né? Que são os 30 dias, que tudo hoje, né? Cartão vence em 30, salário em 30. Então, daquilo que eu recebo, que vem à minha mão, eu retiro o meu dízimo, retiro dos 30 dias, eu tiro um dia, que é o primeiro dia, não é? Consagro ao Senhor e entrego ao sacerdote que tem dado cobertura espiritual à minha casa. E já tem 5 anos, irmãos, que eu tenho visto quanto há unção sobre a vida deste altar. Quanto há unção sobre a vida da pastora. Não é demagogia, não é, como eu disse assim, as pessoas entendem honra como puxa-saco, né? Até porque as pessoas não sabem nem por que esse termo dos puxa-sacos, né? Puxa-saco eram os escravos que eram mais valentes, mais fortes, que trabalhavam mais, que eram mais queridos e eram mais assim desejados. Havia briga pelos escravos puxa-sacos, porque eles eram muito viris, trabalhavam muito e valiam muito, eles tinham um valor muito grande, porque eles conseguiam suportar e carregar muito. Então havia briga dos senhores para comprar os puxa-saco. Né? E a gente acha que puxa-saco é um termo pejorativo, né? Mas não é não. Puxa-saco é porque você é bom, você é forte, você é destaque, você chega na frente, você sabe honrar, você sabe onde você quer chegar. Há 12 anos atrás, quando eu entrei numa multinacional, e o diretor disse para mim, o que você quer? Eu falei, quero sentar aí no seu lugar.
Ele falou, abusada essa menina. Aí mandou a minha lista para o RH. Aí a menina falou assim, nossa, você ganhou 5, ele só dá até 3,5. Eu falei, é porque eu disse que eu quero sentar no lugar dele. Era um judeu, irmãos. Era um judeu que pagou 2 faculdades para mim. Me abençoou com uma casa e um carro. Durante 7 anos, eu vivi um ano sabático dentro daquela empresa. E a prosperidade que caía sobre ele vinha. A honra, irmãos. O povo lá na empresa me chamava de puxa-saco, Dani, mas eu não estava nem aí. É honra. Quer um cafezinho, doutor fulano? Quer um cafezinho? E é aniversário da sua esposa, leva esse presentinho aqui. Ai, pastora, a senhora tá linda. Ah, pastora Wanda que tá ali, merece honra, irmãos. É rota da honra. Na unção que eu honro, nela eu prospero. Eu ouvi de uma igreja. Um dia eu falei assim, poxa, seu pastor precisa ir a Israel. Ele é um homem, a Israel rompe muitas coisas na nossa mente, materializa aquilo que a gente não é só ler dentro da literatura. E a líder lá da igreja falou para mim, pastora, mas a gente vai se sacrificar, o meu pastor tem dinheiro, minha pastora também. Falou desse jeito. As pessoas não entendem o que é a primeira fatia. Que honra, pois a minha igreja, com 1/3 de pessoas que nós temos daquela igreja, no carnezinho, irmão, na balinha de coco, na trufa, mandou o pastor Alexandre para Israel. Aleluia, ele foi e voltou. Porque essa foi a semente da honra. E a igreja, abre a visão depois disso. Entenda, irmão. Todo mundo que é presenteado, gosta de também contribuir. Quando você agradar aquele que precisa ser agradado, as coisas vão se voltar para você. Profeta, toma o pão da primícia. Ele comeu, ainda deu para mais de 1.000 naquele dia. Aleluia. Recaia sobre você hoje a porção que você honrar. Cada presente, cada mimo. Sabe aquele bolo que você faz e você fala assim, vou tirar um pedacinho para a pastora Wanda, que ela gosta, né? Deus vai te honrar. Se a gente ficar pensando, é porque fulano tem, a gente fica com essa demagogia. A gente vai dar também para os que precisam. Deus vai nos dar recursos, mas nós também temos que honrar quem necessita ser honrado. Nós estamos vivendo uma geração, independente se você elegeu ou não elegeu, quem está no poder, as pessoas não falam mais, né? Você liga a televisão, noticiário, fala o nome do presidente, dos governadores, de qualquer forma. De uma forma pejorativa. É uma autoridade, irmãos. Se está certo, errado, se você votou ou não votou, é uma autoridade. Duvido que alguém chegava diante de Saul de qualquer maneira. É só porque você acha que você tem que honrar? É só porque você acha que você tem que dar a honra devida? Não. É a quem foi creditada a autoridade. É quem foi creditada a autoridade. Não foi você que colocou, mas alguém instituiu. Entenda isso. Não gosta do pastor, não? Procura outra igreja. Eu ouvi isso esses dias. Cura, irmãos, tem um monte. Eu ouvi um pastor, foi lá na minha igreja, agora na festa da igreja lotada. Eu falei, pronto, agora eu perco a metade. Perdi não, irmão, porque ele falou. Olha só, estaca, a gente coloca aqui, ali, aumenta, diminui. Coluna fica. Coluna fica. Fala a verdade, ele falou desse jeito lá na igreja. Tem igreja maior que essa, tem igreja mais bonita que essa, tem pastor de melhor que a pastora Adriana, tem muito mais gente aí. Decide, meu irmão, logo se você vai ou se você fica. É na rota da honra. Quem você honra, você prospera. Já viu? A forma que forma. Sabe o que Diógenes disse? Filósofo meio... Eu ouvi esses dias que o Chaves é um personagem criado em Diógenes. Pelo cinismo, né? Que Chaves tem aquele cinismo infantil, né? O suco tem gosto de caju, tamarindo, né? A cor é de não sei o quê. Então diz que Diógenes, o personagem, né? De Chaves foi inspirado em Diógenes. Aí a história vai dizer que um dos servos, discípulos de Diógenes, fala assim, eu acho assim, o senhor muito radical. O
Tudo que o senhor fala é muito ao pé da letra, é muito radical. E ele diz assim, porque eu sou exemplo. Consegue entender? A minha mãe é chata, porque eu sou sua mãe. O meu pastor é muito isso e aquilo, porque ele é o seu exemplo. Eu acho meu pai muito severo, porque ele é exemplo. E aos que estão nessa posição de liderança, entenda, você precisa ser exemplo. Você precisa começar a impor certas coisas na sua identidade. Porque é a forma que forma. E a primícia funciona desse jeito. Eu honro em quem eu acredito. E eu passo a parecer com aqueles que eu honro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A definição do Aurélio para primícia não é muito diferente dos dicionários bíblicos, tá? A definição do nosso dicionário, seja o Aurélio ou algum da língua portuguesa, diz que primícia é primeiros frutos, é produções, primeiros efeitos, são os primeiros lucros. Quem está disposto no deserto tirar os primeiros lucros? Se a gente fica questionando o dízimo, que dirá primiciar agora, né? Se o povo questiona dízimo, pois eu nem trouxe, eu poderia trazer todo o meu caderninho, tiro o meu dízimo, depois eu calculo a minha primícia. Pego o meu salário, divido lá a calculadora do celular, né? Pego os 10%, depois eu pego o valor do meu salário, divido por 30%, retiro a minha primícia. Talvez tenha meses, ou eu tenho certeza, que a minha oferta de honra na vida da minha cobertura não dá nem para comprar uma sandália, eu acho. Mas, pastora, eu quero marcar a minha festa da colheita. Eu quero marcar a minha festa da colheita. E eu já recebi primícias que também talvez daria para tomar um cafezinho. Mas eu vi essas pessoas de vendedor de porta em porta de perfume a hoje ser gerente de multinacional. Vão chegar em lugares que você nem chegou. Eu vejo que as minhas filhas vivem por saber honrar. E isso o que Deus ensina quando fala das primícias. Olha, a primícia é uma festa no deserto, é uma colheita de fé, é uma sombra da redenção, é uma sombra do que está vindouro, é alguém que identifica que precisa honrar um Moisés, que precisa honrar Abraão, que precisa honrar o Messias. E que vai precisar honrar os apóstolos. O que a igreja de Atos faz quando institui o diaconato? Foi por quê? Não, está errado. Que isso? Os apóstolos abrem e fecham, cozinha, bota a mesa. Não. Vai ficar sentado, dedicando-se à palavra. E a gente vai se virar, cada um vai fazer uma coisa. Isso é honra. Isso é primícia. Eu posso voltar lá em Neemias, você sabia? No capítulo 10, 35 a 37, 12, 44 e o 13, 31. Sabe o que Neemias faz? Ele começa a restaurar com o povo que voltou do cativeiro e começa a distribuir de forma sistemática a oferta dos sacerdotes. Vocês foram para a Babilônia? Vocês esqueceram o que tinha que fazer de certo? Então eu vou ensinar vocês agora. E ele termina o último versículo do livro de Neemias, ele fala. E ele ainda pede ao Senhor, olha para mim, porque eu agi com honra, Senhor. Eu semeei honra. Neemias não foi só usado para reconstruir muros, não. Ele colocou as leis novamente no lugar. As regras onde precisavam ser restauradas. O negócio está bagunçado. Os sacerdotes estão vivendo uma apostasia. Também eles não tinham mais o que comer. O povo não honrava. Na Babilônia não tinha esses princípios. Então vamos voltar. Hoje aqui nós vamos marcar a nossa festa da colheita. Xaracantarai. Nem que seja com uma mensagem. A sua oferta hoje é uma mensagem.
Vai lá na rede social, porque minha pastora não vai ver, não vai ouvir, não sei. Vai marcar ela, vai mandar um zap. Vai dizer, pastora, eu não sou estaca, eu sou coluna. A minha fatia de bolo hoje é de honra para a senhora e para o pastor Leomar. Xarabandaralabachuri. Alguma vez você viu a pastora desonrar os seus pais? São seus pais. Pois toda vez eu vejo ela dando honra à sua mãe e seu pai, entendendo que são seus pais, mas são seus sacerdotes. Você precisa entender, para quem está aí nessa fatia de bolo aí. Eu não vou muito com a pastora, eu gosto só do presbítero tal. Está errado, a ordem está. Para falar a verdade, prefiro até quando a pastora não está, porque eu gosto mais do fulano. Está errado, muda a rota. Muda porque precisa marcar a festa. Depois que os primeiros feixes, pastor, eram entregues, o sacerdote consagrava no sábado, distribuía para a sua casa, para o sustento da sua família. Estava na lei isso. Aí ele saía do templo e o povo começava a celebrar. A festa só se dava início quando o sacerdote dava o sinal de que a oferta foi aceita, foi consagrada. Entende? Não fica marcando festinha sem antes ofertar honra, não. Esse negócio de fake. No dia você fica querendo dar honra quando tu nunca deu. No dia você que decide chamar por protocolo, né? Chamar porque tem que cumprir protocolo. Não, não. Tem que fazer isso assim, ó. Colheu, primeiro, entrega, consagra, sacerdote libera, abençoa, aí você celebra. Faz direito, irmãos, porque a honra tem rota. A honra tem rota. O povo diz assim, a gente está preocupado, porque a gente vai voltar e vai voltar pelo deserto. Só que Deus diz assim, agora não é deserto qualquer, é deserto de ermos. Ou seja, é água contigo no deserto. Ninguém volta como foi. Você sempre vai voltar maior do que você foi. Ainda que seja com as cicatrizes. As cicatrizes vão te ensinar algo. Porque os feixes precisam ser maduros. Oferta precisa ter maturidade. Senão você fica barganhando. Dizima ou não dizima? Oferta ou não oferta? E a cantina? E a passagem? Oferta é para quem é adulto. Entende isso? Aleluia! Rabanchore cantarai. Então a definição no Aurélio é isso. Primeiros frutos, primeiros lucros, primeiros sentimentos. Olha só. Nós sabemos a quem é a primícia dos nossos sentimentos. Não sabemos? Sabemos a quem demos o nosso coração. Nós sabemos quem está levando a fatia dos nossos sentimentos. Primeiros gozos, primeiros começos, primeiros prelúdios. E na definição bíblica, além de tudo isso, é a primeira parte de algo. E esse algo não tem uma definição específica. Na definição bíblica, o feixe que você vai trazer é o primeiro de algo. Algo que você semeia, que você decide entregar. As ofertas não são pelo fato que Deus precisa delas, eu repito. Mas você precisa saber aonde está o seu apego. Isso é ofertar. Não é porque Deus precisa da sua oferta, mas é para te testar onde você está apegado. Entregar a primícia é distinguir valor e honra. Valor e honra. Isso que é primiciar. Abraão entendeu. Foi com seu filho. José foi preso por não querer pecar. Daniel não comeu, gente. Não comeu. Quis pecar. Os apóstolos presos, açoitados, mortos, porque decidiram. Rota de honra é decisão.
Jesus ensinou o que é primeiro, lá em Mateus 6,33, o quê? Buscai. Então você sabe o que é primícia. Você, para Jesus, não importa o valor, você já é uma primícia, se você buscar primeiro o reino dele. Gálatas também vai dizer, Paulo vai dizer que nós somos os primeiros frutos. Aleluia. Strong, ele tem uma definição porque é primeiro na sua concordância. Ele diz assim, que primeiro é próton, e próton significa primeiro no tempo e no lugar. Em qualquer sucessão, seja de coisas ou pessoas, primeiro é o primeiro do tempo ou lugar. É aquele que influencia com o seu primeiro, é aquele que honra com o seu primeiro, é aquele que chefia com o seu primeiro, é aquele que é principal com o seu primeiro. Deixa eu te explicar. Isso aqui quer dizer assim, ó, quem adianta governa. Quem se adianta governa. A primícia não é uma oferta de puxa-saco. É quem sabe honrar. Quem sabe seguir princípio. Quem sabe onde quer chegar, aonde quer sentar. Não quer nem ser igual. Mas se eu puder ser maior, é você. E às vezes a gente confunde ambição, né, com pecado. Não é pecado algum. A gente querer. O que é pecado é você desejar o mal do outro, puxar o tapete do outro. Uma ambição ruim, uma inveja maldosa. Mas para o seu crescimento, não. E eu já vou concluindo. Porque na igreja neotestamentária, né, onde a gente vai querer discutir se é de Moisés isso, no concílio de Jerusalém, isso não entrou. Não entrou nada da lei mosaica. Tudo bem. Só que o concílio de Jerusalém está tratando de uma igreja de Jerusalém. Concílio de Jerusalém está tratando de uma igreja de Jerusalém, que precisava realmente romper muitas coisas da lei, que já estavam aprisionados a isso. Mas nós sabemos que depois do concílio de Jerusalém, veio a formação da igreja dos gentios. E a igreja dos gentios não conhecia princípio nenhum. Então foi necessário, a gente tem que estudar a história da igreja. Foi necessário pegar os gentios, e lembra aqueles que são dispersos para ensinar e aqueles que ficam para reformar? Foi necessário trazer algumas leis. Algumas leis que, pastora, mas isso é um retrocesso na doutrina? Não, não, não. Isso é de voltar a instruir e voltar a doutrinar. Sabe por quê? Muitos não praticam a primícia nem o dízimo mais? Porque esqueceram da instrução e da doutrina. E uma igreja, para gerar uma identidade, principalmente uma igreja que não vem de um concílio, mas ela é uma igreja que precisa gerar uma identidade, ela precisa de instrução e de doutrina. Para com esse negócio, a doutrina é coisa do homem, instituída na base dos princípios de Deus. Está na palavra. O líder tem a direção. Segue se você quiser, mas precisa. Então houve a necessidade. Porque Paulo, consegue entender? Paulo vai falar da primícia. Jesus fala assim da primícia como sendo cada um de nós. Mas Paulo vai falar do valor da primícia. Porque ele pega a sombra do que era material para tornar espiritual. Hebreus 10:1. Para a gente terminar. Hebreus 10:1. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí. Glória a Deus. Olha o que o texto diz. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Então aqui o Hebreus, que a gente não tem essa autoria definida, não foi Paulo que disse, mas ele já declara dessa sombra. Ele diz assim, olha, a lei hoje para nós ela é uma sombra das coisas que eram materiais, né? Porque sombra parece uma coisa irreal, porque ela não é material. Mas ela replica o do material. Quem consegue entender isso?
Amém? Ok, eu não estou lá, eu não sou a sombra da placa que Moisés recebeu. Mas tem uma sombra, e a sombra é aquilo que está vindouro. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, eu faço leitura no Novo. Aí Paulo lá, em Romanos 11, vai lá. Romanos 11, 16. 11, 16 de Romanos. Agora eu preciso disso aqui, irmãos, senão eu não consigo ler. Olha o que Paulo diz aí. Sem contar, acho que eu pulei até Provérbios, né? Que a gente conhece que o sábio ensina, né? No capítulo 8, versículo 9 e 10, ele fala das primícias. E você sabe que Provérbios, sabe o que é Provérbio? É um livro de reflexão, de ideologias, de coisas sábias, de conselhos sábios. Então, assim, o pessoal gosta de ler Provérbio porque tem 31, né? Aí usa nos meses para poder estudar. Começa a sair da reflexão e praticar aquelas ideologias. Porque quem pratica os provérbios é sábio. Amém? Só uma dica. Romanos 11, 16 diz: e se forem santas, olha Paulo, gente. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será o quê? Santa a sua totalidade. A primícia santifica a massa. Olha, você precisa ser mais esperto com essa oferta, hein? Igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. O que acontece? Quando eu primicio, eu santifico toda a massa. A sombra da lei mosaica agora se aplica no espiritual. Eu materializo a espécie, mas o espiritual vem sobre mim. Fique de pé nessa hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alamachore cantarai. Quantos aqui desejam marcar uma festa de colheita? A festa da primícia é a festa da colheita. Aí você diz assim, pastora, mas primícia não significa colheita. Primícia é uma coisa, colheita é outra. Mas é a mesma festa. Por quê? Eu primicio e vou colher. Eu primicio e vou colher. Eu honro e sou honrada. Aquilo que eu honro, eu prospero. Quando eu oferto, eu marco a festa. Quando eu entrego a primícia, o sacerdote leva para o altar. O altar santifica e a minha festa é marcada. Rabadurialabachore cantarai. Fica mais atento às tuas ofertas. Fica mais atento à tua fatia de bolo. Fica mais atento para quem vai o teu primeiro elogio. Fica mais atento. Tem gente querendo administrar dízimo. Tem gente que quer administrar primícia. Tem gente que quer administrar. Tudo que você tem vem dele. É por ele. E tem que ser para ele. E se você crê que há homens de Deus nessa casa, faça isso hoje. Faça isso hoje. Decida no seu coração hoje. Pega um envelope hoje. Ou algo que Deus já colocou na sua cabeça aí. Eu vou presentear. Eu vou fazer algo a quem eu preciso honrar. Quando você fizer isso, os céus vão se abrir com uma festa de colheita. Pastora, mas eu estou num deserto. Divida o que você tem. Tira o primeiro. Você não tira o dízimo porque crê que Deus é o provedor? Tira também um fruto do teu trabalho. Entrega no altar do Senhor. Entrega no altar do Senhor. Não importa. Assim como o dízimo, a igreja que vai administrar com sua tesouraria e suas finanças. A primícia, o sacerdote vai suprir a necessidade dele. Mas você está fazendo a sua parte. Pastora, com isso eu estou retrocedendo. Não esqueça da sombra. A sombra da lei é a perspectiva das coisas vindouras. Nada que estava na lei deixou de se cumprir no Novo Testamento.
na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a primícia dos mortos. Até Ele entendeu, até o Pai entendeu o que era entregar a primeira fatia. Você precisa entender isso também nessa noite e celebrar. A festa das primícias não era uma festa triste, não. Era uma festa alegre, porque tem gente às vezes que vem ofertar com uma tristeza, né? Não, irmãos, é uma festa alegre. É uma festa celebrativa. Sabe, é bater na porta do templo e dizer: aqui, olha, eu colhi no deserto. Eu colhi no deserto, onde não tinha expectativa, perspectiva de colheita. Eu colhi, porque eu estou debaixo da sombra das coisas vindouras. Levante a mão, quem vai fazer um propósito agora. Quem vai fazer um propósito agora de honra. Um propósito de honra. Escolha quem você vai honrar hoje. Quem tem sido a sua cobertura espiritual. Não estão aqui hoje, mas você pode expressar hoje, pelas redes sociais, por uma mensagem, por um telefonema, no próximo culto. Se for espécie, se for oferta, decidir como fazer, como eu faço, seja abençoado. Se não, com alguma coisa que Deus vier à tua mão, entregue e diga: olha, hoje eu honro, porque eu primicio no deserto, para que seja agendada a minha festa da colheita. A festa da colheita só passou a ser agendada quando o povo entregou suas ofertas maduras. Primícia é uma oferta de maturidade. Rompe com esse preconceito, com essa dificuldade de dizimar, com a dificuldade de ofertar, com a dificuldade de abençoar. Seja liberal, venha romper com isso. Eu sei que eu posso estar agradando muitos hoje, mas também posso estar até entristecendo alguns com essa palavra. Mas isso é festa das primícias. Primícias e colheitas. Primícias eu entrego primeiro, a colheita eu celebro aquilo que eu recebi. Primicia, decida hoje para quem vai a sua primeira fatia do bolo. Aleluia. Não é porque Deus precisa, não é porque o pastor Carlos precisa, nem o pastor Eleomar. É porque você precisa aprender a quem dá valor. Não é assim que a gente doutrina o filho? A gente ensina o filho a quem dá valor. Labachorecantarai. Encontre alguém que você hoje precisa entregar algo. Valorize. Aleluia. Vamos orar, igreja? Vamos orar? Xaramanduriacantarai. Nessa oração eu quero incluir todos os pastores, porque eles têm suas necessidades. Não só a pastora Helena e o pastor Leomar, mas pastor Sérgio, pastor André, sua casa, pastor Aneto, pastores que estão aqui, líderes de ministério, para que a igreja entenda o que é honrar, o que é princípio de honra. O que eu contei aqui, eu não sei se está indo pelas redes sociais, eu nunca falei a ninguém. Eu me emociono porque eu nunca falei a ninguém. Isso é algo que eu falei com minha pastora no gabinete, pastora Helena. Nunca falei a ninguém. A minha igreja sabe que eu sou primicista, porque eles também são primicistas. Mas assim, em público, eu nunca falei. Nem pedi autorização para falar. Mas me senti grata e honrada por ministrar essa palavra. E não imaginávamos que um dia eu tivesse essa oportunidade. Eu já ministrei aqui com os irmãos sobre o servo da orelha furada, quem lembra? E me veio na boca para falar sobre primícia. Mas eu fiquei quietinha e não falei. Na escola de obreiros que teve aqui, eu falei sobre o servo da orelha furada. Então vá com essa mensagem hoje. A primícia é a rota da honra. Não é porque eles precisam, é porque você precisa aprender a dar valor. Às vezes você já tem uma pessoa que honra, traz um bolo, traz um chocolate. Por isso que você está sendo abençoada. Vamos orar pelos pastores dessa casa, pelos sacerdotes, por aqueles que hoje vão decidir marcar a agenda da honra. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Uma igreja inteligente, uma igreja sábia, uma igreja de visão, uma igreja visionária, Senhor.
Uma igreja que sabe que a sombra da lei é a perspectiva das coisas vindouras, Senhor. Uma igreja que de Gênesis e Apocalipse quer cumprir os seus princípios, Senhor. Uma igreja que quer andar como Moisés andou, ser como Davi foi, Daniel, e que também quer viver os milagres da visão apostólica, Senhor. Uma igreja que não despreza nenhum texto, mas que segue os seus princípios, Senhor. Uma igreja que quer seguir a rota da honra, que hoje oramos pelo pastor Carlos, pela pastora Wanda, que projetaram toda esta igreja, que investiram, que sonharam, que acreditaram, que doaram suas vidas. Oh, Labachore Cantarai. Abençoamos, Senhor, pastora Helena, pastor Eleomar, que dão continuidade a essa casa com honra, Senhor, com os seus nomes, Senhor, íntegros diante da sociedade. Permita que os teus filhos andem de cabeça erguida diante dos credores, Senhor. Que jamais seja envergonhado nenhum filho dessa casa, Senhor. Nenhum pastor desse ministério, ninguém do presbitério, do diaconato. Abençoa a pastora André, Senhor, pastor Sérgio, os evangelistas, Senhor. Pastora Carla, pastor Edson, Senhor. Que todos sejam honrados, porque na medida que eles forem honrados, nós seremos também, Senhor. Porque somos reconhecidos pela forma que forma, Senhor. Cada filho aqui, Senhor, decida hoje a entregar a primícia no teu altar, Senhor. A fatia da honra, Senhor. Oh Deus, para que celebremos sancionalmente, Senhor. Sancionalmente possamos celebrar. De tempo em tempo, de primavera em primavera, celebremos a festa das colheitas, porque entendemos o que é o princípio da honra, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que está de Gênesis a Apocalipse, Senhor, porque é o nosso manual de vida, de regra e de fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Você, um primicista, você que já sabe que a festa da sua colheita, mesmo no deserto, já foi agendada hoje. Aleluia.